Rádio na Veia. A mais completa biografia do rádio leopoldinense. Agora, no programa Rádio na Veia. Participação de diversos profissionais do meio e de várias gerações. Rádio na Veia. Rádio na Veia. É agora. É aqui, na Rádio Equipe. Alô, caro ouvinte da Rádio Equipe. Hoje nós estamos aqui com mais um programa Rádio na Veia. E o programa de hoje traz aqui, além do meu amigo Cristiano Fófano, o programa de hoje traz aqui conosco o Júlio da rádio. O imperador do rádio. O imperador do rádio, Júlio César. Como é que vai, Júlio? Tudo bem? Bom, Rodrigo, tudo bem, graças a Deus. Cassiano, um abraço. Tudo bem, melhor a partir desse momento, reencontrando vocês, que fazem parte da minha vida já há muitos anos, né? No dia a dia de trabalho, na informalidade também, e eu espero poder contribuir com o propósito do programa, né? Muito obrigado pelo convite. Bom, o programa Rádio na Veia, como todos já sabem, nós estamos fazendo uma compilação da Rádio Leopoldina, né? E eu queria, Júlio, que você iniciasse o programa hoje falando para os nossos ouvintes quem é o Júlio César. Poxa, essa pergunta me pegou na veia, realmente, né? Eu não havia me preparado para responder essa pergunta, porque talvez seja o grande dilema de toda pessoa se identificar, se autodefinir, né? Eu sou uma pessoa simples, por vezes irrequieta, né? E talvez pelo trabalho no rádio, né, há muitas décadas, sempre em busca da perfeição. Eu sou de uma geração do rádio que primava pela qualidade da dicção, da qualidade do vocabulário, dos temas a serem comentados, né? E eu transferi isso para o meu dia a dia, né? Então, às vezes chega a ser até repetitivo, né? Mas tem uma mania de perfeição. Poderia dizer que dentro dessa minha simplicidade, talvez eu tenha esse defeito de ser exigente demais, né, comigo mesmo, nas causas, nos objetivos que eu tento alcançar. Quantos anos de carreira, Júlio? Nós começamos em 1980, na virada de 79 para 80, então são 39 anos. 39 anos. E quem te inspirou no rádio há 39 anos atrás? Olha, quando eu era ainda criança, eu me recordo que eu já gostava de ouvir rádio. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com inspiração, com vocação, mas quando eu estudava no Grupo Botelho Reis, e eu sempre falava mais alto que os alunos, meus colegas. E na hora do ditado, e quando teve uma primeira comunhão, ainda na época do cônego Gerardo Naves, me convidaram, ainda pequeno, para fazer a leitura na igreja. E ali eu escutei a minha voz, eu me recordo disso, pela primeira vez. E eu, poxa, achei mal barato aquilo, né? Não sabia definir. E depois a minha tia, que estava na missa, minha mãe e tal, falaram que quando eu estava lendo, a fisionomia de Dom Gerardo, né, que na época ele era... ele não era bispo... Não, ele devia ser cônego. Cônego Naves, senhor, né? É isso mesmo, cônego Naves, Então elas me disseram que quando eu li a minha parte da missa, ele fez uma expressão, tipo assim, olha como lê bem. Elas interpretaram isso. Aquilo parece e ele tinha um vozeirão também. Sim, né? O senhor Naves tinha um vozeirão. A dicção, né? Então, gostava de cantar nas missas. Me recordo disso, é verdade. Então, aquilo parece que me motivou. E eu comecei a ouvir muito rádio,
ouvia a Rádio Leopoldina, né, que teve nomes assim interessantes. Eu vou citar um que talvez poucas pessoas venham a citá-lo, porque Leopoldina no rádio era uma referência, né, para várias outras cidades. Muitos locutores daqui ganharam espaço nacionalmente e muitos passavam por Leopoldina, dentre eles o Nerval Rosa. Nerval Rosa daqui foi para Cataguases e fez muito sucesso, porque a Rádio Cataguases também era uma referência, né? Já sob a direção do Hélio Fazolato, Souza Mendonça. Então o Nerval Rosa falava, toda vez que entrava aquela vinhetinha, Nerval Rosa, e ele entrava tudo bonitinho dentro do vidrinho, porque a cabine da rádio tinha um vidro, né? Eu me recordo também que quem falava muito essa frase era o saudoso Zé Américo. Zé Américo, não é? Com certeza, também marcado pelo Nerval, que ele trabalhou com ele na época também em Cataguases, né? E o Nerval, anos mais tarde, eu, aí já profissional de rádio, trabalhando com o Hélio Fazolato, fui fazer uma exposição agropecuária, que o Hélio fazia muitas, né? E trabalhava na Rádio Cataguases com ele, e fui fazer a festa da primavera, lá em Volta Redonda, né? Numa área enorme da siderúrgica, e estava lá, chegou para conversar com a gente, né? O Nerval Rosa, já um senhor, né? E simples. Aí eu falei que era de Leopoldina, na hora que ele se apresentou, e eu tive o prazer de conhecer o Nerval Rosa, porque o rádio, ele te propicia você imaginar 1000 fisionomias para aquela voz que está se tornando seu amigo ou sua amiga, né? A partir daquele programa. Então, para concluir essa primeira pergunta, prometo que serei breve nas demais, o rádio eu gostava de ouvir quando era criança, e essas peculiaridades do rádio me atraíam, me fascinavam, e quando eu tive a oportunidade eu comecei a frequentar o estúdio da Rádio Jornal e me identifiquei com a profissão. Além do Nerval, que você citou aí agora, teria, assim, mais algum radialista que teria te inspirado? Porque... Não, o Nerval foi uma referência que me fez gostar de rádio, né? Mas quando eu decidi que gostaria de ser locutor de rádio, havia um locutor, dentre vários que são muito bons, né, que já me chamavam a atenção. Eu gostava muito do locutor Humberto Campos. Humberto Campos, ele era do Paraná, e apresentava um programa de grande sucesso na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que era do Sistema Globo, na frequência 860. Ele apresentava o Voo Livre, que era um programa das 18 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, parece, com as melhores músicas do dia. E ele também apresentava um programa a partir do meio-dia, que era o Toca-Toca Mundial. Mas com uma roupagem totalmente avante daquela época, né? Colocava todas as outras rádios para trás. A Rádio Mundial era uma diferença de qualidade, de visão radiofônica. Ela estava à frente do seu tempo. Ela superava as FMs que estavam engatinhando naquela época. Então ela era uma referência musical, e depois eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Mundial e fazer a imitação, porque eu imitava Humberto Campos no começo da carreira, eu imitei para ele, né? Os operadores falaram, não, Humberto, vem aqui que ele sabe te imitar, e ele, né, achou interessante, achou legal. Humberto Campos foi a referência. Eu acho que por muito tempo eu me inspirei no Humberto Campos até começar a me encontrar. Essa experiência que você tem, Júlio, de trabalhar não só aqui na região, mas você trabalhou fora, você trabalhou, igual você está falando, na Rádio Mundial, é uma rádio de expressão nacional. Sim, né? Sim. Além da Mundial, você trabalhou em alguma outra rádio de expressão nacional? Eu gostaria de dizer o seguinte, esse programa ele é um arquivo histórico fundamental, né? Então, para as futuras gerações, eu tive o privilégio de passar num teste para a Rádio Mundial quando eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu estava com 1 ano e pouco, quase 2 anos de rádio aqui em Leopoldina. Surgiu a oportunidade do teste e eu fui. E a Rádio Mundial ficava no mesmo prédio
do Sistema Globo de rádio, que tinha a Globo AM, a Eldorado, a Globo FM e a 98. Então o locutor que passava naquele teste, ele gravava e fazia programa para onde ele fosse escalado. Então, naquele período, foi muito curto o período que eu fiquei no Rio de Janeiro, menos de um mês, por opção, porque eu era muito novo, e ir para o Rio de Janeiro, trabalhar com aquelas figuras já consagradas do rádio, eu não estava preparado para aquilo. Filho único, saudade dos pais, saudade da minha terra. Eu abri mão e voltei, e aí já iniciei pela Rádio Cataguases, né? E trabalhei ao todo em mais de 28 emissoras de rádio, 28, 29, por aí. Mas a primeira foi... Eu comecei na Rádio Leopoldina, hoje Leopoldina. Rádio Jornal. Numa pergunta anterior, você ficou de falar o nome da emissora, talvez antes da Rádio Leopoldina. Eu acho que você ia citar e acabou entrando outro assunto aqui. Aqui em Leopoldina teve a Rádio Sirene também. Rádio Sirene. Né? A Rádio Sirene ou Rádio Sirena, não é da minha época. Na década de quanto? Na virada dos anos 50 para 60. E ela produziu um time muito bom de locutores. E era a M. Ela era onda tropical. Onda tropical. É uma frequência muito rara. Porque hoje os rádios, você pode observar nos automóveis, eles já não têm, na maioria, nem de fábrica o AM. Já sai só com FM. Antigamente os rádios saíam com AM, FM, e anteriormente saíam com onda média, onda tropical, onda curta, né? Você viajava, você ia mudando de faixa. A Rádio Globo, por exemplo, a Rádio Record, ela pegava o Brasil todo, porque em onda curta você ia viajando com ela. Aí, no caso, você iniciou, então, os seus trabalhos na Rádio Leopoldina. Na Rádio Leopoldina, né? Como era a Rádio Leopoldina naquela época? Bom, eu iniciei com a Rádio Leopoldina ainda em cima do Cine Brasil. Antigo Cine Brasil, na rodoviária. Então, ali era o up da cidade. Ali era o point. Era movimento dia e noite, a praça movimentadíssima. Tudo acontecia naquela praça. E a rádio era uma das atrações da cidade, né? Cooperativa de leite, rodoviária. Rodoviária, o fórum, né? Então é preciso que a gente se transporte para aquela época, para a gente se posicionar. Não tinha internet, né? A rádio era muito conceituada, ainda é, mas ela era a referência da cidade, todo mundo ouvia, né? Porque hoje você sofre uma concorrência do mundo. Você pode ouvir qualquer rádio pelo seu aparelho celular. Né? Antigamente não, o pessoal gostava mesmo de ouvir a rádio local. E ela tinha uma programação diferenciada, eclética. Ela transmitia carnaval, transmitia partida de futebol, fazia entrevistas, campanhas políticas. Eu peguei a rádio quando ela estava numa transição. Né? Pouco tempo antes ela tinha sido do Galeno Moraes. De saudosa memória, meu primeiro patrão, ainda na Feira do Disco aqui na Rua Tiradentes. Ele teve uma rádio aqui, a rádio... Ele teve essa rádio. A Rádio Leopoldina foi do Galeno. A Rádio Leopoldina, né? Galeno Tavares Eu me Moraes. lembro que eu tive a honra de ter feito a logomarca para eles também. Para ele, na época. Para o Galeno. Não, Galeno. depois, você falou bem, depois ele teve uma rádio online. Online. Eu acho que foi a primeira rádio online. Sim, acho que era a Rádio Leopoldina. Rádio Leopoldina. Rádio sim, Leopoldina. Eu lembro. Mas ele tinha trabalhado já em Juiz de Fora, ele tinha trabalhado com o Hélio Fazolato em Cataguases, que ele fazia um programa chamado Fazendinha do Galeno, e ele pegou aquele momento da discoteca. Ele tinha uma sonorização, né? GTM Publicidades, tinha a Onda, que era o nome da equipe de som. Então ele, no embalo, comprou a rádio. Só que ele implantou aquele estilo também para baratear tudo, era gravado, era o chamado, né, que a gente na época tinha um apelido, né, de colocar o nome do gravadão, né, do gravador e tal. E era muito interessante que na hora do almoço a rádio fechava. Ela ficava tocando música e tal, mas não tinha programação. Aí voltava depois, mas era tudo legal. E logo depois a rádio foi vendida para o pessoal da Companhia Força e Luz, hoje Energisa. Sistema Multissom. É o Sistema Multissom. Antes de Sistema Multissom, eles escolheram o nome de Sistema Sucesso de Rádio, que pegava a rádio de Leopoldina, a rádio de São João Nepomuceno, que era Sucesso 2.
Sucesso 1, Leopoldina, Sucesso 2, Radiodifusora de São João Nepomuceno. Depois é que foram chegando as demais, aí eles mudaram para sistema multissom. Isso é uma informação importante, porque logo depois eles saíram do cinema, foram para Cotegipe, ali onde hoje é o prédio da Catar Tecidos, tinha um casario antigo e depois foi a cantina da vovó, quando a rádio saiu, né? Então ali a rádio ficou por um tempo, 1 ano ou 2 anos, e se mudou para cima, onde é hoje o Sindicato Rural. Ela ficou um tempo ali também, em cima da Casa Maia. Né? E nesse período todo eu trabalhei com eles, até que ela se transferiu também para o Celcar, né? Recém-inaugurado. Eu também fui para lá. E aí, e é preciso que a gente reconheça que nesse período vários profissionais trabalharam na rádio, gente que já faleceu. Eu me recordo que passou por aqui um nome muito conceituado do rádio, que era o Edio Mauri. O Edio Mauri trabalhou na Rádio Cataguases, daqui, depois de trabalhar um tempo, ele foi para Ponte Nova. Lá ele tornou-se vereador, mas era homem de rádio, faleceu. Nós tivemos aqui em Leopoldina, assim, o Edgar Maravilha, que era de Cataguases também, tinha um vozeirão, trabalhava no rádio em Juiz de Fora. E tantos outros profissionais que vinham exatamente pela fama e pela tradição que Leopoldina sempre teve em vários setores. E o rádio era meio uma vitrine disso aí. Júlio, nós tocamos nesse ponto logo no início do programa. De onde surgiu o imperador do rádio? O imperador do rádio. Isso aí surgiu em Juiz de Fora. Na década de 80 para 90, eu me casei em 85, logo depois eu fui trabalhar lá em Juiz de Fora, conheci, aqueles grandes profissionais já naquela época, e em 89, nesse período que eu trabalhava em Juiz de Fora, eu sempre ia e voltava no mesmo dia, né? Ficava na ponte aérea aqui. E eu trabalhei também na TV Globo, era TV Globo, não era TV Integração nem Panorama. Na época, a TV Globo de Juiz de Fora, ela pertencia à Rede Globo. Depois é que ela foi vendida, ela foi comercializada. Então, naquela época que eu fazia o rádio, já um pouquinho aí para 89, 90, pelo nome do imperador de Roma, associaram ao imperador do rádio, uma questão de marketing, né, para ter um slogan. Criar essa alcunha. Júlio César. Eu achei o maior barato, ficou legal, né? Legal. Ficou bem. E o Júlio acabou se aventurando na área do esporte. Eu já tive a honra de acompanhar várias narrações, transmissões, né? E muitas histórias engraçadas. E eu gostaria que você falasse também do Júlio da era do esporte, da época do profissionalismo do Ribeiro Junqueira, né? As viagens, longas viagens pelo estado de Minas. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, né, que para entrar no rádio, não sei se essa pergunta vai ser feita lá na frente, mas eu devo muito a vários nomes que ainda estão no rádio, que abriram as portas, dando dicas, mas eu não posso deixar. O primeiro assim que me deu o incentivo, não, vamos lá que você vai gostar, foi o Jairo Fernandes. O primeiro deles, o Jairo Fernandes, ele é bem mais velho que eu, né? Não é tanta assim a diferença. Mas a gente estudava no ginásio e a gente se conhecia na Praça de Esportes, que tinha uma turminha que ficava lá com o professor Getúlio, o professor Gilberto, jogando vôlei, basquete, frequentando a piscina. Então, o Jairo, vão lá na rádio comigo e tal. Aí eu fui e comecei a gostar. Aí o Jairo tem esse lado, né, do rádio que muitas pessoas não sabem. O profissional de rádio, ele não é só um profissional na hora que ele está apresentando o programa. Naquela época, muito mais, porque no interior, eu sempre digo que você é forjado e aprende a fazer tudo, né? Na época não tinha faculdade de comunicação. Então a gente aprendia na prática, né? E pegando aquela cultura oral, vendo a experiência dos profissionais mais antigos. Então você saía daqui preparado para qualquer função. Você era operador de áudio, você era locutor comercial, locutor noticiarista, apresentador de programa, repórter policial,
você estava preparado para apresentar um evento em público, totalmente diferente do que você apresentar um programa no estúdio. Porque o dia que eu fui falar pela primeira vez em público, eu fiquei assim, travado, mas consegui superar. Talvez se eu não tivesse superado, eu não tivesse me tornado um locutor também para apresentação de eventos, como exposições, campanhas políticas. Porque você fala no estúdio sozinho, então você fica mais solto. Agora, quando tem 1000 pessoas olhando para você, esperando o que você vai falar, você se trava, você se policia mais. E eu peguei isso. Então, quer dizer, eu quero aqui deixar esse agradecimento ao Jairo, que me incentivou, me levava para a rádio com ele de madrugada. Curiosidade, no parque de exposições tinha uma torre, onde funcionava a torre e o transmissor da Rádio Leopoldina. Depois é que ela foi transferida, essa torre, lá para a Coab. Então, às 5 horas da manhã, o transmissor entrava no ar. Então, o Jairo saía de casa, eu ia com ele, né? Vinha da Marechal Deodoro, ele na Rua das Flores, a gente passava pela Cotegipe, chegávamos na exposição para ligar o transmissor. Dali a gente ia para o estúdio lá na... A rádio não funcionava de madrugada? Não, meia-noite saía do ar. Meia-noite a rádio saía do ar. Desligava o transmissor? Desligava o transmissor, tinha um automático. E para ligar, né, tinha que ir lá. E era assim, tudo muito artesanal, né, na época. Mas fazia sucesso, eu quero deixar bem claro isso. Então, a gente sabia que a função do radialista passava por isso também. E aí a gente fazia operação de som, e era tudo diferente. Tinha horário sertanejo, essas coisas que o rádio do interior preserva, né? Naquele horário é o sertanejo, naquele outro horário ali é horário policial, o esporte é nesse horário, né? Tudo bem segmentado. E dali o diretor era o Vaguinho, pai do Alexandre Mescoli, né, que também me deu a oportunidade. Na área de esporte, o Jorge Antônio foi perguntado o que ele achava, né? Ele falou, não, tem um grande potencial, é um diamante a ser lapidado. Me recordo disso sempre, o Jorge Antônio sempre foi um grande incentivador e era o narrador esportivo referência, né? O Jorge Antônio. E depois eu tive o prazer de me transformar em narrador, mais por necessidade, né, porque você tinha que estar preparado para suprir faltas, necessidades da emissora, e fazia a reportagem de campo, e o Jairo me incentivou muito, não, narra, vai dar certo. E no começo você pega muito o número dos jogadores, e você ficava falando toda hora, bola com o número 9, Roberto Carlos, ele passou para o 8, depois você vai cortando o número, você já vai vendo o número e não falando o número. Mas aí é questão de tempo, né? Aí é a prática realmente. Ô, Júlio, vamos dar uma pausa rapidinho. É só tomar um cafezinho, a gente está de volta daqui a pouquinho com o Júlio César, o imperador do rádio. Rádio na Veia! Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes.
A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão. A vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Estamos retornando agora com o Rádio na Veia, da nossa www.radioequipeleopoldina.com. E hoje aqui estamos recebendo o nosso ilustre, o imperador do rádio, Júlio César Martins. Júlio, nós terminamos o bloco anterior, você falando da questão do esporte. Você foi um dos pioneiros, ou pioneiro, e você vai falar isso para nós aqui agora, com as transmissões no Rio de Janeiro. Como é que começou isso? Veja bem, aqui em Leopoldina, a rádio ela fazia uma cobertura local e regional, a Rádio Leopoldina, né? E aí eu vou destacar figuras da minha época, né? O grande narrador, referência, Jorge Antônio. O Jairo Fernandes era o repórter. O irmão do Jairo Fernandes, que hoje está no Nordeste, parece, do país, o Marco Antônio, era repórter esportivo. Nós tínhamos o Ângelo Gabriel, que fazia reportagem. Vários comentaristas, né, passavam pela emissora. Mas esse time transmitia os jogos da Liga Esportiva, os jogos do Ribeiro Junqueira, tanto no campeonato local quanto nos regionais e tal. E quando eu já estava participando desse mundo esportivo, né, eu tive a iniciativa de propor para a Rádio Leopoldina, na época, cujo diretor era o Zé Américo, meu querido, saudoso padrinho Zé Américo, foi meu professor, tanto ele quanto também a saudosa esposa dele, a dona Wanda. Então, pela nossa facilidade de relacionamento, eu negociei com a emissora e hoje é muito comum a terceirização. Eu comprei o direito de transmitir aos domingos ou aos sábados os jogos do Rio de Janeiro, do Mineirão. Era tudo muito difícil, muito caro. A gente tinha que fazer um pedido, eu me recordo. A gente vinha na prefeitura, no gabinete do prefeito Liliu, que tinha uma máquina de telex. E o telex a gente solicitava para entrar em contato com a CBF. Era a CBF ou a Federação? CBD. Porque tinha jogo, eu transmiti também o primeiro jogo da seleção brasileira, em Varginha. Então eu me recordo que a gente fez em Varginha, nós fizemos no Maracanã, nós fizemos no Mineirão, nós fizemos em São Januário, no Caio Martins, né, isso entre a emissora AM de Leopoldina e também a FM Cidade, que eu me recordo, na nossa época, foi a primeira FM a transmitir futebol, né, nesse estágio. Isso chamava a atenção lá no Maracanã também, né? Isso foi no comecinho dos anos 90, porque o rádio FM naquela época era muito voltado assim a tocar música. Então tinha que tocar música clássica, música instrumental, muita MPB, né? Então quando você falava assim notícia, a notícia não era assim, um automóvel acaba de colidir no trevo do Alto Cemitério, não, era assim, a notícia era assim, um avião acaba de decolar no aeroporto do Rio de Janeiro. Você tinha que fazer uma coisa totalmente suave, parecia que o FM não poderia ser aquele estilo de rádio eclético do AM. Então a gente conviveu com isso, fizemos essas transmissões aí, contando, né, com a participação dos amigos aqui de Leopoldina. Eu me recordo que o Arnaldo Espíndola foi comigo, durante muitas transmissões. Depois o Emanuel, que foi um grande parceiro, o Emanuel Azevedo, né? Fazia as reportagens de campo. Berto Oliveira ficava muito na mesa de som, era fundamental. O Berto surgiu para o rádio pouco tempo depois que a gente havia começado também. O Berto era apaixonado por rádio, mas não tinha oportunidade de trabalhar.
Então o diretor era o Francisco Monteiro, que veio de Cataguases, já com uma bagagem muito grande de rádio, já havia trabalhado no Sistema Globo. E aí o Chico era o diretor e eu estava ali como uma espécie Isso de... em qual rádio? Qual na Rádio AM, AM, na Leopoldina. E o Berto começa a trabalhar no rádio, me parece que foi ali na Cotegipe, e depois passando já ali para onde é o Sindicato Rural. Ali o Berto já começa a trabalhar. O nome dele, eu desenvolvi esse Berto Oliveira, porque na época a gente tinha muito esse negócio de nome artístico, né, para pegar. Ele chama Paulo Roberto. Falei, Paulo Roberto não vai emplacar, vamos colocar outra coisa. E aí tinha o Berto, que era locutor da TV. Berto Filho. Berto Filho. Eu falei, Berto, vai ficar Berto Oliveira. Qual que é o seu sobrenome? Oliveira. Então tá bom. Aí ficou legal, né? Berto Filho fazia o Repórter Esso. Fez, exatamente. Ele fazia o Jornal Hoje, na Globo, né? E aí a gente tinha naquela época muita referência. Eu falei que um pouquinho mais atrás sobre os nomes que surgiram aqui em Leopoldina e foram para o Rio de Janeiro. Na Rádio Jornal do Brasil, por exemplo, trabalhou um locutor de Leopoldina chamado Cícero Guimarães. Foi voz padrão da Rádio Jornal do Brasil no Rio de Janeiro também, né? Mas tem o Emílio Franzoni, que também fez parte da nossa equipe esportiva. Para nossa alegria, está aí até hoje, né? E eu criei o slogan para ele, pelo jeitão, já conversou com o Emílio fala pausado. Então o Emílio pegou o slogan de o comentarista de equilíbrio, né? Então a gente fazia as transmissões e qualquer hora que dava problema, Emílio Franzoni, e ele entrava fazendo comentário. E o time tinha eu, Emanuel, Emílio Franzoni, o Ângelo Gabriel. Era muito bom. Nós fizemos transmissões assim fantásticas e eu tive o prazer, o privilégio de ter sido convidado na véspera da Copa de 94 para integrar a equipe do Luiz Penido, que havia saído da Rádio Tupi e estava inaugurando a sua equipe na Rádio Nacional. Então, numa dessas transmissões em Belo Horizonte, eu encontrei com o Danilo Bahia, que era repórter de campo, e entreguei uma fita. Já foi premeditadamente com uma fita com vários trechos do meu trabalho, né, para entregar para eles e pedir para o Danilo, no banheiro do Mineirão, Danilo, entrega para o Penido para mim uma fita demo com o meu trabalho de locutor e tal. Ele falou, não, pode deixar comigo. Depois eu pensei, esse cara deve ter jogado ali mesmo essa fita fora. Não, mas acabou, passou o tempo, 1 ano depois o telefone toca na minha casa. Nesse espaço o Danilo Bahia já havia falecido. Ele teve uma doença muito rápida, assim, que o vitimou. E o telefone toca à noite, no meio de semana, quarta-feira parece, e eu escuto aquela voz, alô, eu queria falar com o Júlio César. Eu falei, Luiz Penido? Mas como? Eu não falei meu nome? Mas eu sou do ramo, te escuto. Vamos fazer o exercício aqui? Você está acostumado com as vozes aqui de Leopoldina. Se você liga na emissora, só de você ouvir a voz, você sabe qual é o locutor. Então eu conhecia o Luiz Penido. E o Luiz Penido aquele dia disse, Júlio, olha, não é pouco caso, há 1 ano atrás eu recebi essa fita, eu ouvi nessa madrugada. E gostei muito da sua narração. Acho que você tem tudo para ser o meu segundo narrador aqui na Rádio Nacional. E eu gostaria muito de conversar com você, porque você, de repente, pode ir comigo para os Estados Unidos para transmitir a Copa. E eu falei, é nessa que eu vou, né? Eu estava novo ainda. E me empolguei e ele perguntou, você vem para o Maracanã esse final de semana? Eu falei, sim. Então você chega mais cedo, me procura na cabine da Rádio Nacional para a gente conversar. E assim eu fiz. Convidei o Paulo Franzoni, o Emílio também estava junto e tal. Entrei, fui conversar com ele, me recebeu amigavelmente, parecia que a gente já era amigo há muito tempo. E ele disse, olha, Júlio, eu gostei muito da sua narração. Agora é o seguinte, a Rádio Nacional é uma rádio pública, uma rádio do governo, e para que eu justifique tirar uma pessoa para colocar você, eu preciso que você arranje um patrocinador. E não era algo muito caro, porque a Rádio Nacional seria a cabeça de rede, e a propaganda circularia no Brasil todo durante a Copa do Mundo, né? E eu procurei as empresas de porte grande aqui da nossa região, não consegui. Voltei para ele e disse que infelizmente eu não havia conseguido, mas agradeci
porque daquele episódio eu me senti prestigiado, reconhecido, né? Muito embora não tivesse tido a oportunidade de seguir com ele, que está até hoje, né, na evidência. E naquele dia, essa passagem, muitas pessoas assim vão achar estranho, é surpresa. O Chico Anísio estava com ele na cabine. E ele falou, o Luiz Penido, conversa um pouquinho com o Chico Anísio, que eu estou acabando de arrumar aqui para a transmissão, ainda não havia nem começado a preliminar. E eu, poxa, diante do Chico Anísio, eu já estava apavorado, né? Poxa, Luiz Penido e ainda mais Chico Anísio. E são dois grandes vascaínos, né? Pois é. E eu tricolor, né? Eu acho que é a afinidade que colocou o Chico para comentar com ele. E aí o Chico falou assim, ô Júlio, tudo bem? Ah, o Chico, muito prazer, tudo bem. Você falou que é de Leopoldina, eu tenho uma história de Leopoldina. Eu falei, mas que isso? Chico Anísio? Chico Anísio, né? Uma história de Leopoldina. Ele falou assim, a sua cidade tem uma avenida. Quando a gente sai do asfalto, tem uma avenida grande. Eu falei, tem, chama Getúlio Vargas. Pois é, eu, pela data, eu presumo que isso deva ter acontecido na década de 60, porque ele falou que veio do Rio de Janeiro com a família, num Fusca, em direção a Maranguape. Para quem já se deu o trabalho de olhar no mapa, onde fica a cidade do Chico Anísio, é na pontinha do Brasil, lá em cima. Ele veio do Rio de Janeiro de Fusca. Que era o carro da época, né? E aí ele disse que estava se sentindo indisposto e resolveu passar por ali para ir numa farmácia. E viu a farmácia, parou. Quando ele chegou na farmácia, ele se deparou com um jovem e falou o que estava sentindo. Quando o jovem voltou, ele percebeu que o jovem tinha um anel de advogado. E ele falou assim, mas como? Você está trabalhando na farmácia, mas você é um advogado? Aí o jovem respondeu para ele, não, meu pai queria que eu fizesse o curso de Direito. Eu fiz para agradá-lo e tal, mas a minha vocação é a farmácia. E aí o Chico me disse que Leopoldina ficou marcada na mente dele, na vida dele, que lhe deu uma lição de vida, que nada é mais forte do que a vocação, do que o talento. Eu fiquei feliz. Olha só. E assim, valeu. Eu ouvi essa... Né? Essa eu tive o privilégio dele confidenciar isso pra gente. O Júlio César, comunicador, o Júlio César, entrevista, o Júlio César na área esportiva, locutor, e o Júlio César, hoje, tem um viés do jornalismo. Tá? Como é que você se define hoje? Quem é o Júlio César? Quem é o imperador? Como você define o imperador do rádio hoje, em 2019? Um eclético? Eu tenho uma característica eclética. Eu sou muito saudosista, mas eu sou antenado. Eu procuro acompanhar os avanços, né? As sofisticações, as tendências tecnológicas, estilo de comunicação, porque se a gente não fizer esse acompanhamento, você está fadado a perder o ritmo dos demais, né? Só que hoje eu tenho assim, o apoio dos filhos, né? O Julinho, que é o editor do jornal, o diretor, e o Zé Augusto. Então eu sou mais um admirador, um conselheiro, o cara que deu o pontapé inicial lá atrás e estou à disposição para ajudar sempre. Né? O jornalismo hoje me consome praticamente que o tempo todo, não é o rádio virou um hobby. Né? Já foi uma profissão, já foi a maneira como eu sobrevivi. Mas com as transformações, o rádio deixou de ser uma ferramenta de trabalho, né? E passou a ser um hobby, uma paixão que eu cativo e não quero me afastar. Mas o jornalismo, através do jornal Vigilante Online e também com a edição impressa, eles são muito fascinantes. Eu sou colega do Rodrigo, né? Não tão qualificado quanto ele como professor de história, mas a história ela se encaixa muito bem, eu acho que num profissional de comunicação, né? E eu me coloco assim, eu sou um pouco radialista, um pouco jornalista, um pouco historiador. Você se considera polêmico? Eu acho que sim, e tenho procurado cada vez mais me manifestar menos.
Porque dá muita polêmica. Mas você é anti-censura. Não, eu sou totalmente contra a censura, de maneira alguma. Eu me censuro para não causar constrangimento, porque normalmente eu divirjo. Né? Eu divirjo porque eu sou adepto daquela filosofia. Existem 3 versões. A sua opinião, a minha opinião e sua excelência, o fato. Então, normalmente tem um que não vai concordar com a opinião do outro e acaba dando polêmica. E nem todo mundo está preparado para aceitar o contraditório. Então, eu prefiro me calar. Essa é a experiência, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, com relação... você sabe que na vida a gente colhe muitos frutos, e muitos deles a gente mesmo acaba plantando. E quais são os reconhecimentos que hoje o profissional Júlio César recebeu durante esse tempo, né, 39 anos de carreira? Você já teve reconhecimentos? Você já foi... qual foi a sua maior alegria? Qual foi aquela satisfação que você teve de ser reconhecido profissionalmente como homem do rádio? A vida do radialista, ela é marcada a todo instante por momentos de muita emoção. Né? O homem de rádio, ele trabalha com emoção. O fato triste, o fato alegre, o fato delicado, né, a controvérsia. Mas o contato com as pessoas, ele é muito importante. O ouvinte, às vezes anônimo, quando encontra com você na rua, você que é o Júlio César, aquilo ali é algo que não tem preço, né? Esse carinho espontâneo, né? E eu aprendi, que eu já me candidatei e encerrei a minha fase, né, como homem assim, ligado à política, no sentido de buscar um cargo eleitoral. Eu me candidatei 3 ou 4 vezes a vereador e uma a deputado federal. Eu pude absorver uma lição muito importante. A popularidade não é sinônimo de voto. Eu tenho absoluta certeza que eu sempre fui uma pessoa muito conhecida. Mas essa popularidade necessariamente não traz junto a votação que um político precisa. O que eu quero dizer com isso? Eu retornei para a comunicação depois de 2010, 2012, na minha última tentativa, quando eu percebi que eu poderia ser tão útil ou mais útil do que se tivesse um mandato eletivo, através do meu trabalho na comunicação, sendo através do jornal ou através do rádio, né? E eu tenho muita alegria, e aí eu vou responder a sua pergunta, ter conseguido colocar a marca do Vigilante como um jornal referência. Ou seja, é muito comum as pessoas comentarem, ou você escutar a pessoa falando sobre determinado assunto e falar assim, abre o Vigilante para ver se é verdade. Então, quer dizer, isso aí para mim é um motivo de muito reconhecimento, talvez seja a grande marca que eu tenho assim, desse período, é poder desfrutar um pouquinho dessa credibilidade. O Vigilante, Júlio, ele nasceu quando? E nasceu inspirado em quê? O que levou vocês a escreverem? Porque você é um homem de rádio. Sim. Né? O que levou a fazer um jornal escrito? Né? Foi os meninos? Foi você? Não, foi... E quando que nasceu isso? O Jornal Vigilante, esse ano, até o Cristiano, quero agradecer publicamente aqui, ano passado ele fez o nosso selo de 25 anos. Né? Esse ano, agora em março, nós completamos 26. Então, em 1993, no mês de março, nós criamos o jornal O Vigilante, naquela busca profissional de quem tinha uma agência de publicidade em Leopoldina, que procurava ganhar a vida com o seu trabalho, seja apresentando um programa de rádio, apresentando exposições, vendendo publicidade, procurando espaço na mídia através do futebol e procurando um veículo. Então, nós tivemos a iniciativa de criar o jornal O Vigilante, né? Na época não tinha internet, então veio a edição impressa. E dali nós começamos com a
a experiência da comunicação do rádio, e antenado, como eu sempre disse, a fazer o jornal impresso. E há 26 anos era você. Os Sim, meninos não estavam com você. Julinho muito novo, 93, o Julinho estava com 8 anos, né, mas cresceu nesse ambiente. Hoje eu me dou ao luxo de ter o Julinho lá na retaguarda e o Zé Augusto, porque eles cresceram nesse meio da política, no meio do jornalismo, no meio do rádio, né? Então eles cresceram gostando desse ambiente. Tanto é que eu havia parado com o jornal em 2000, 2001, quando eu iniciei a faculdade, e quando veio o advento do Facebook, eles requisitaram a oportunidade de relançar o Vigilante, aproveitando a tecnologia. Eu falei, vocês vão dar conta? Eu ajudo. E aí a gente começou e o caminho se inverteu. Aí o sucesso já estava consolidado, graças a Deus, fruto do trabalho. Eu não quero parecer prepotente, mas ano passado foram mais de 11 milhões de visualizações que o site teve. Não foi assim desde o começo. No começo foram 200 mil visualizações no primeiro ano, depois 950 mil, mas depois ele foi crescendo, né? Então hoje a gente tem assim, a certeza de que o que a gente coloca no site tem uma grande repercussão. Nós já conseguimos localizar pessoas através do site, né? Através dos compartilhamentos, famílias se reencontraram. Isso é uma coisa muito gratificante. Então começou lá atrás, o jornal voltou e o caminho se inverteu. Do online nós voltamos para o impresso para atender uma camada saudosista, por uma questão de registro histórico, a gente deixar também. E onde que entra o Inconfidência nisso tudo? O Grupo Inconfidência. O Grupo Inconfidência foi o embrião dessa volta do jornal O Vigilante. O Julinho, ele entendeu que a gente precisaria ter uma nova marca, né? Tipo assim, o Vigilante ficou preservado. Seria o jornal de Leopoldina, né, com as suas características, e o jornal Inconfidência foi criado com o objetivo de ser um jornal mais regional, para atender outras cidades, né, outros conteúdos. Foi essa a aposta, que acabou depois sendo colocada no escaninho, a marca é da gente e tal, porque o foco voltou para o Vigilante, né? Voltou para Leopoldina. Voltou para Leopoldina. E nesses anos todos, Júlio, de Vigilante, 26 anos. Sim. Tem alguma matéria inesquecível? Tem aquela matéria que você vai falar assim, não, essa foi... Essa marcou. Tem matéria... Olha, quando o jornal foi desenvolvido para a versão online, nós tínhamos que fazer algo novo, algo diferente. E o jornal voltou com uma característica não tão comum para uma cidade do interior, porque até hoje causa uma certa expectativa em algumas situações, que é o acompanhamento das notícias policiais. Esse é um diferencial. E também da cobertura da rodovia, as nossas rodovias, que infelizmente são fábricas de acidentes, né? A gente sempre torce para que não ocorra acidente, mas a gente tem que fazer o registro. É um reconhecimento, nós fazemos esse trabalho no sentido de reconhecer o trabalho anônimo daquele policial rodoviário federal, que muitas das vezes, quando toda a cidade está dormindo, todo mundo está descansando, ele está trabalhando. Ele está lá debaixo da chuva, descendo um despenhadeiro, né? E hoje com o reforço do Corpo de Bombeiros, que a gente também cobre, o SAMU, né? E da mesma forma a Polícia Militar, que é sacrificada, é uma população muito maior do que o contingente deveria ser maior, enfrenta dificuldades, eles arriscam suas vidas para garantir a nossa segurança. Então muitas das vezes nos perguntam assim, por que você coloca o nome do policial e não coloca o nome do bandido? É porque a gente quer prestigiar a polícia, não quero fazer propaganda de bandido, né? E além de tudo, no ato de uma ocorrência policial, aquela pessoa, ela pode ser inocente. Então, a partir do momento que eu mostro um rosto, que eu cito um nome na matéria, eu posso estar cometendo uma execração pública, um julgamento antecipado, né? Então, a gente quer registrar o fato porque, olha, esse fato acontece em Leopoldina. Vamos tomar cuidado, vamos
tomar providência para não acontecer de novo. Não vamos andar de madrugada, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E outra coisa, a polícia. Nós temos policiais à altura, tanto na civil quanto na militar, na ambiental. E essa a característica diferencial do jornal Vigilante. Então, isso aí, eu acho que o jornal voltou com essa característica e nesse contexto fica muito difícil. Teve crime que marcou, deu muito acesso, mas o interessante não foi o acesso. O interessante foi, lamentavelmente, registrar aquilo ali para que isso nunca mais ocorra em Leopoldina, determinado crime. E teve também um acidente muito trágico há alguns anos com uma carreta que acidentou, matou mais de 10 pessoas aqui perto da Serra da Vileta também. Foi uma cobertura muito dolorosa. São coisas assim tristes, mas que a gente também cobre a exposição, né? A gente cobre, sei lá, a inauguração de uma empresa, né? Nós acompanhamos, por exemplo, inaugurações, reinaugurações, comemorações de 25, 30 anos de empresa. É um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. Eu quero aproveitar, eu quero deixar registrado aqui que você fez o programa com a gente da Rádio Equipe durante aí cerca de 3 anos. E foi tudo isso? Passou tão rápido? Quase 3 anos. Você conosco, né, naquele processo lá. Que honra. E a honra foi nossa, você pode ter certeza disso. Então eu quero deixar registrado, eu quero deixar o meu agradecimento público, né? Muito obrigado. Me recordo, Júlio, não sei se você vai se recordar. Eu me recordo que teve um programa nosso que você chegou um pouquinho atrasado. Sim. E você estava cobrindo para o Vigilante o crime daquela criança no bairro Popular. Sim. Aquela foi difícil também. E você chegou acabado. Aquela foi difícil. A nossa equipe foi a primeira a chegar ao local, né? E é o que eu falo, né? Ninguém quer dar essa notícia ruim, mas alguém tem que fazer esse registro, né? E é muito difícil você não ser afetado, né? Nós, do Jornal Vigilante, a gente sofre uma carga emocional muito pesada, exatamente porque... Mesmo com tantos anos de estrada, eu acho que sim, eu acho que, sabe, parece que você, a cada vez que você se aprofunda mais nesse meio, você penetra mais na intimidade da notícia. Então você consegue enxergar coisas que você não enxergava há 5 anos atrás. Então você vê muita maldade, né? Você vê a degradação do ser humano. A degradação do ser humano. Você vê o ser humano, você vê aquilo que você assiste na televisão e você fala parece assim, está perto, ser tão distante, está tão né? distante, não, ela está tão perto. E isso choca. Isso choca. Ô, Júlio, estamos chegando já ao final. Cara, um prazer muito grande. É uma honra ter você aqui, uma honra ser seu amigo, tá? Gostaria de deixar isso público também. A gente temos um estreitamento de amizade, né? Que é recíproco, eu tenho certeza disso. E quero te agradecer, né? Por ter contado histórias aqui que certamente irão abrilhantar ainda mais o nosso projeto. E deixo a última pergunta aí pro Rodrigo. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu quero deixar o microfone aberto para você. Você poder falar o que você quiser, que aqui o microfone é seu. Eu agradeço. Eu peço até desculpas, né, pela eloquência. Vocês viram que eu era muito travado. E hoje parece que eu estou destravado, né? Um locutor de rádio, ele tem que... De repente, eu sou do tempo que falava assim, abre o microfone e fala, enquanto estiver precisando, você vai falando. Então, eu queria dizer assim, eu não esperava ter chegado até aqui. Parece que é tudo tão rápido, do final dos anos 70 até esse momento aqui, passou tão rápido, né? E a gente acompanhou tanta coisa. Eu me recordo que na Guerra das Malvinas,
Foi o quê? Foi no Início dos anos 80. Não, dos anos... É isso mesmo, Início dos anos 80 por aí. É. Eu já estava no rádio e nós conseguimos um contato com uma pessoa da Rádio Nacional que entrava na hora do almoço, que a gente fazia um jornal um pouquinho maior aqui, para informar para o ouvinte aqui de Leopoldina, tipo assim, nós temos um correspondente lá para dar uma notícia mais precisa, né? Então, a gente cobriu uma guerra aqui em Leopoldina, né? A Rádio Leopoldina teve, inclusive, não sei se vocês se recordam, naquela época, houve um episódio que envolveu caças que passaram aqui em Leopoldina perseguindo um avião. E eu tive essa oportunidade de ver. Não é verdade? Eu vi isso. Então, os jatos da FAB perseguindo um jato, me parece que da Inglaterra. Da Inglaterra, escoltando, parece. Ele estava fugindo desses aviões e eles passaram em algumas casas. Quem está ouvindo aí vai poder relembrar e falar, isso é verdade. Algumas casas tiveram as vidraças quebradas pelo barulho supersônico. Não é? Eles estavam muito baixo e a aeronáutica de Barbacena foi acionada e veio, e daqui até o litoral, em avião a jato de guerra, era uma questão de instantes. Eu me recordo, né? Era um avião enorme. Exato. Se eu não me engano, era um Concorde. Era um avião enorme. Esses jatos marcaram muito a guerra, foi uma guerra assim, para nós marcou muito. E como sul-americanos também, a derrota também, de certa forma, todo mundo perdeu. Acho que a primeira vez o pessoal estava torcendo para a Argentina e o pessoal perdeu para a Inglaterra, mas felizmente não teve maiores consequências, não é, para nós. Então, nós cobrimos isso, nós tínhamos aqui, e ainda temos no rádio, esse espírito de família, todo mundo é amigo, apesar da gente estar... Eu cometi aqui uma grave falha, que eu não mencionei dentre as pessoas que participaram da equipe esportiva, o Bira. O Bira também, grande parceiro, né, que começou também, se não me falha a memória, escrevendo artigos esportivos na Gazeta e depois migrou para o rádio. Né? Enfim, eu não tenho aqui como mencionar todos os nomes, mas eu quero agradecer a todas essas pessoas, né, que ao longo desses anos me ajudaram, me incentivaram, tiveram paciência comigo, relevaram as minhas falhas, me permitiram recomeçar, né? Que eu já entrei e saí das emissoras várias vezes e eu sou muito grato. Quero agradecer a vocês aqui da Rádio do Colégio Equipe, né? Por essa oportunidade, que pelo alcance que eu antevejo, né, desse programa, né, vai ficar perpetuado, e eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, principalmente ao Rodrigo, que é um entusiasta. Eu vejo de fora assim, o trabalho do Rodrigo, é um visionário que, além da área da história, além da direção de uma instituição de ensino particular, ele dá um apoio muito grande ao esporte, essa infraestrutura para essas atividades paralelas, correlatas, né, aos alunos aqui do Colégio Equipe. Então, isso tudo é um motivo de muito orgulho para nós, né? Fazer parte desse momento, ter recebido de vocês essa consideração, algo que vai ficar para sempre guardado aqui. E quando eu vinha para essa entrevista, eu falava com os meus filhos, né, que eu me sentia muito honrado. E aí o Cristiano fez uma pergunta, quais os reconhecimentos e tal. Talvez um dos maiores reconhecimentos que eu tenha tido na carreira foi ter sido convidado, lembrado por vocês para participar desse programa. Muito orgulho mesmo de estar aqui com vocês. O orgulho é nosso, o prazer é nosso. E quem você hoje, que a gente faz essa pergunta para todo mundo, quem você hoje considera uma revelação do rádio? Só para a gente encerrar. Uma revelação do rádio? Uma revelação do rádio. Hoje, em Leopoldina. Nossa, quando a gente fala em revelação, a gente às vezes pensa que é gente jovem, né? Sim. Mas nem sempre a revelação é jovem. Ela pode ser uma revelação madura, não é? Então, eu menciono aqui que nós... Você não vai falar o Vaguinho, não, né? Não, o Vaguinho... ele foi uma grata revelação a seu tempo, né?
E nos proporcionou duas revelações. Uma que a maioria aqui conhece, que é o Alexandre Mescoli, né? Isso. E a Kátia Nogueira, filha do Vaguinho, que também fez locução por muito tempo, né? Então, esse espaço. Mas, assim, dentre todas as pessoas que nós vimos despontar no rádio, muitos já se foram, mas estão por aqui também, eu quero parabenizar os jovens e dizer da minha satisfação de ter uma pessoa da velha guarda que está fazendo o maior sucesso no rádio, que é o Getúlio Borges, que veio e a gente percebe que ele faz o rádio com gosto, com prazer, inserindo um repertório não muito comum, né, no nosso meio. E isso é muito enriquecedor. Então, quer dizer, fazendo esse parênteses para todos os outros jovens, não quero que fiquem com raiva de mim por não mencionar um ou outro, mas saibam que eu os reconheço, mas eu gostaria então de fazer esse destaque para o Getúlio Borges como uma revelação do rádio, né? Muito bem. Muito bom. Bom, chegamos ao final de mais um programa no Rádio na Veia e vocês podem acessar www.radioequipeleopoldina.com e ver todos os nossos programas anteriores. Nós gostaríamos, Júlio, de te agradecer muito pela presença. Eu, Cristiano, que é outro idealizador desse programa, né? O Cassiano, que está aqui sempre com a gente, gravando os programas. Eu gostaria de te agradecer muito e falar que nós nos sentimos muito honrados de estar aqui hoje te entrevistando. Uma grande semana a todos, um grande abraço e até a próxima. Rádio na Veia. Rádio Equipe. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Rádio Equipe.